Ô, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Quem gosta de um bom drama com uma corrida contra o tempo no final, baseado em fatos, melhor, se você não conhecer, não Wikipedia antes, para não estragar as surpresas finais, pode gostar de Justiça em Chamas, que a Netflix incorporou ao seu catálogo no dia 1º de outubro de 2022. É um filme bem atuado. O diretor é o Edward Zwick, que é um diretor bem assim, conservadorzão, old school, né? Não tem, exceto por um fantasminha não, na verdade é uma projeção do cara na prisão. Você não tem aqueles saltos temporais, história contada de trás para frente. Tem hora, na verdade, que isso quase que periga, entre aspas, aparecer um filme feito para TV lá pelo final dos anos 90. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. Em 1991, uma casa de classe baixa, né, brancos, o que os norte-americanos chamam de white trash, lixo branco. Não é uma expressão do Roberto. Olha na Wikipédia, olha em algum lugar que você vai ver que essa expressão existe, tá? White trash são o que alguns americanos britânicos, né, também usam, porque também tem na Inglaterra, para chamar aquelas pessoas brancas de classe baixa que usam inglês errado. Você vai ver lá, gramaticalmente errado, né? Se você entender inglês, você vai ver que eles não conjugam o verbo to be no passado de forma correta. Tudo é was. We was, they was, usam ain't, né? E, na verdade, eu até acho que o Zwick exagera um pouco para descrever o modo, o estilo de vida de gente pobre, né? Ok que a personagem central, o Todd, não era flor que se cheirasse, mas a casa é assim, é o tempo inteiro as crianças chorando, aquela gritaria, né? Ao passo que depois, quando vai descrever o mundo que o Zwick conhece melhor, que é o da Laura Dern, que vai aparecer mais no meio do filme, que é a moça a senhora de classe média. Aí você vê aquelas cenas, né? Os cafés da manhã corridos, ela girando pela cozinha para atender os filhos. Você vê que é um mundo que parece não, que os Vikings entendem melhor. Mas de qualquer forma, em 1991, esse casal que eles chamariam nos Estados Unidos de white trash, que briga pra caramba, tem 3 filhas. Um dia a casa deles pega fogo. O cara, o marido, era um cara assim, beberrão, violento, que gostava de heavy metal. Isso, para mim, não tem problema nenhum, mas foi usado contra ele no tribunal, tá? O promotor público conectou heavy metal com satanismo. A casa pega fogo e ele nem trabalhava. Quem sustentava a casa era Stacy, a esposa dele. E as 3 filhinhas acabam morrendo, tá? Ele tira, inclusive você vê lá no começo a casa pegando fogo. Não tem nenhuma cena de criança chamuscada ou carbonizada, tá? Você vê ele tirando o carro. Então no começo os vizinhos ficam tristes, né? E penalizados. Só que depois, como ele não era flor que se cheirasse, e aí a gente vai descobrindo no filme, através da atuação de promotores públicos e especialistas que já pré-julgaram o Todd, ele praticamente não tem chance alguma e é condenado à pena de morte. Tá? O filme é claramente anti-pena de morte e anti-Trump, porque esse caso aconteceu durante a gestão de um governador cujo sobrenome é Perry, que depois virou um dos secretários ministros do Trump. Tá? Inclusive, ao final do filme, você vê esse governador da época elogiando o sistema penal do Texas e as penas de morte lá dadas no Texas. Enfim, depois de alguns anos no corredor da morte, então os guardas não gostam dele, especialmente um lá que é muito mostra assim muito ódio, né? Porque o apelido dele na cadeia do Todd é Baby Killer, matador de bebê. Porque na verdade ele é uma personagem difícil de você empatizar.
O que o filme geralmente pergunta, uma parte é, você consegue empatizar com um cara desse, né? Só que depois ele vai se suavizando. Não sei se na vida real foi assim ou não, o que pode ser questionável com relação ao filme. Mas depois de alguns anos, entra em cena a personagem da Laura Dern, uma escritora de peças de teatro lá em Houston, no Texas, a Elizabeth. Ela se inscreve num programa para ser correspondente, pen pal, amigo de caneta, né? Correspondente de presidiários. E acaba se interessando pelo caso do Todd, Cameron Todd Willingham, é o nome do cara. E aí então ela começa a desencavar evidências de que houve um grosseiro ou uma série de erros grosseiros. Aí se vai conseguir reverter ou não, você vai ter que saber, tá? Você vai ter que assistir ao filme, que no terceiro ato acontece uma coisa que se não fosse baseado num acontecimento mesmo, depois não tivesse aqueles pós-escritos, eu ia falar, não, isso foi inventado para melodramatizar o filme, tá? Porque é uma história bem, assim, o terceiro ato é uma corrida contra o tempo e que pode ou vai te deixar furioso, enfim. Ele é um bom filme, só que tem algumas coisas que caem no lugar comum, né? E, assim, até deu para entender, por exemplo, tem no começo tem um guarda especialmente que é super hostil a ele. De repente, esse guarda vira amiguinho dele. Tá, pela transformação do Willingham, que não sei se aconteceu ou não na vida real, embora ele continue com um temperamento assim fogoso, mas fica mais humano, parece, mais simpático e tal. Esse guarda fica até amiguinho dele. Eu queria ter visto o processo, como que foi, né? Assim, tão rápido que não é mostrado. E, né? Ao passo que outras coisas são mostradas. Enfim, é um drama bem legal. É um drama e um suspense. Eu digo suspense se você não sabe. Eu, por exemplo, não sabia o desfecho da história. Então, para mim, foi um suspense. Chegou uma hora que eu mais ou menos previ o que ia acontecer, só que teve uma coisa que eu não previ, não. Né? A vida real é bem mais dramática do que qualquer ficção pode fazer. Mas olha, ele é um filme muito, muito do decente, com boas atuações. Acho que vale a pena para quem gosta de drama, lá na Netflix. Tchau!